Enquanto uma galera toca a escala mais ou menos assim, e você já consegue imaginar a música, né? Com isso, com esse som. Tá errado utilizar essa escala para ficar praticando aquele sobe e desce de escala, dependendo da sua intenção, dependendo ali do que você vai querer fazer com a escala, tem um certo problema sim. Deixa eu só tirar aqui esse plugin que tá pesando. Dependendo do que você vai querer fazer com a escala, tem um problema. E eu vou te falar um pouco sobre qual seria esse problema que você encontra, tá? Quando você pratica a escala apenas assim, ó, de uma forma mecânica, você passa muito tempo, e isso acontece com muitas pessoas, que é praticar algo durante muito tempo, ela não limitar uma quantidade de tempo que ela vai passar estudando aquele material. Então a pessoa fica dia 1, dia 2, 15 dias, um mês, um ano. Então, não tem um sentido ali para aquele tipo de prática estar se repetindo. Você consegue me entender? Ou você acha que isso não faz sentido? Que é necessário ela aprender dessa forma? Que é necessário ela ficar praticando apenas assim, ó? Então, Tarcísio, tu tá dizendo que não é para praticar o sobe e desce de escala? Cara, não é bem assim. Ele tem a sua particularidade, né? Esse sobe e desce de escala tem a sua usabilidade, tem um propósito. Mas se você faz exatamente sem isso, se você faz sem um propósito, aí é como o nome está dizendo, né? Você está fazendo sem propósito, sem propostas, sem intenção. E tudo que é sem intenção, isso vale para tudo, tende a não se desenvolver, tende a virar uma repetição mecânica, uma repetição que eu não vou chamar de técnica, porque a técnica ela é necessária, ela é essencial. A técnica, se você é um músico, não tem ou não estuda técnica, você está meio perdido ainda. É como se fosse um atleta que só vai para o jogo. Ele não pratica os passes, pensando no futebol, não pratica os passes, não pratica tomada de bola. E daí você acaba meio que num loop eterno de coisas iniciais. E é isso aqui que eu quero que você aprenda. Você pegar a mesma escala pentatônica com um acorde que não é da tonalidade, utilizar uma pentatônica, aliás, que não é da tonalidade, né? Daí você começa a brincar com essas possibilidades. Você entende a pentatônica. Pentatônica maior, pentatônica menor. Como eu te disse, você consegue praticar ela e você pratica com uma certa rotina. Tanto a maior, menor, ou a escala maior, ou as escalas menores. Só que você não sabe utilizar. Alguém se sente assim? Escreve aí nos comentários, porque é muito importante para que eu saiba dessas informações, para que eu traga algo mais focado no problema de vocês, ok? A maioria aprende a pentatônica e acaba meio que ficando preso nela, ficando só preso nesse sobe e desce, como eu disse, e isso acaba te deixando automático. E a gente aprende algo na música que é muito importante, que se chama transposição. É você pegar, e esse é um dos primeiros pontos aqui da nossa live, que é muito importante, é você pegar o que você aprendeu em uma tonalidade e passar para várias ou para todas as tonalidades. Mais uma vez, não cai nesse lance de deixar o vício te dominar, de ficar praticando a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Isso é importante, novamente, é importante praticar a parte mecânica e técnica da escala, Tarcísio? É muito importante, mas somente isso não. Então, para a gente passar logo essa parte técnica, eu vou passar aqui, vamos fazer aqui, pensar na pentatônica menor. Geralmente, quando se pensa na pentatônica, pelo menos eu priorizo pensar nela como menor, ok? E em Dó menor, a gente vai ter as Dó menor com sétima, por exemplo. Tu vai ter as 4 notas aqui da escala, ó. E para criar uma pentatônica mais clara, e esse é um truque muito massa, é só você
pensar na quarta também, ó. Em vez de só 4 notas, adiciona a quinta, que vai ser a quarta aqui do tom. Ok? E vai ficar assim, ó. 1, 2, 1, 2, 3 e... De novo. Bem tranquilo, bem relax. Somente Dó menor, tá? O dedilhado que você vai fazer na pentatônica é bem básico. É 1, 2, 3, 1, 2 e encerra. Aí voltou. Ok? Vamos fazer agora em Ré menor. Vamos fazer todas as teclas brancas. Ré menor, pentatônica de Ré menor. 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Mi menor. 1, 2, 1, 2, 3 e... Se diverte com o som. 2, 3 e... Fá menor agora. 1, 2, 3 e... Um, dois, três, Sol menor. Um, dois, três e... Lá menor, 2, 3 e... Um, dois, três e... Um, dois, três, Si menor. Um, dois, três e... Acabou aqui no Si menor. O que a gente fez? Fez todas as pentatônicas que começam por nota branca, né? Então, Dó menor, as notas que tem na pentatônica de Dó menor são essas aqui, ó. Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol. Tem sempre alguém que pede para fazer mais lento, né? Então eu vou fazer todas aqui desse modo. De Ré menor, Ré, Fá, Sol, Lá e Dó. Agora de Mi menor, Mi, Sol, Lá, Si, Ré. Tá vendo como fica tudo aqui no punho, né? Você consegue fazer bem, de uma forma bem prática, né? Como se fosse o acorde menor com sétima, né? E coloca a quarta, ó. Essa é uma super dica para você memorizar logo como forma a pentatônica, tá? Fá menor, Fá, Lá bemol, Si bemol, Dó, Mi bemol. Sol menor, Sol, Si bemol, Dó, Ré e Fá. E Lá, Lá menor, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Si menor, Si, Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. É importante também você entender uma coisa, que você deve anotar tudo. Se você está aprendendo, você anota tudo. Quanto mais referências você tiver, melhor. Por exemplo, pega realmente um caderno, uma caneta, né? Ou um lápis e coloca nota por nota. Pentatônica, Lá menor, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Porque isso, quando você tira do piano e põe no caderno, é uma outra forma de você pensar. E isso vai te ajudar a enraizar ela mais na tua sonoridade e pensar mais rápido. Uma outra forma é cantar. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá. Como você percebeu, não precisa cantar bem. É só cantar o som da nota. Então, o que isso vai trazer para você? Vai fazer com que
a tua parte da percepção sincronize com o que você está tocando. Muitas vezes, isso acontece com todo mundo, você acaba fazendo as coisas mecanicamente. Por mais que seja um solo lindo ali, você acaba às vezes fazendo mecanicamente, mas não está pertencendo tanto àquele solo. Você me entende? Fica aquela coisa meio automática ali. Quando você percebe isso e passa realmente para a percepção cantando, isso te ajuda muito. Inclusive, eu uma vez discuti assim, né, com uma professora da faculdade, sabe? Eu tava de saco cheio já daquele solfejo lá, de pegar o livro lá do Paul Hindemith, ficar solfejando, e sem saber o porquê que se fazia aquilo na faculdade, né? Aí eu inocentemente fui perguntar para ela, mas pra que eu vou fazer isso aqui se eu não quero cantar? O meu negócio é tocar piano, é tocar teclado, é tocar seresta, é tocar uma peça do Chopin e tal. Cara, ela ficou, obviamente, bem chateada, né? Mas não soube responder. Então, te respondendo para você não ter esse mesmo problema que eu tive, que passar por anos sem saber o porquê que se faz esse tipo de prática, é simples. Quando você canta, é como se você estivesse escrevendo com mais força na tua memória aquela coisa que tu tá cantando, que no caso é uma pentatônica. Então, quando você faz a pentatônica só no piano, é como se fosse escrito a um lápis, aquele lápis normal. Se liga? E quando você faz a pentatônica e canta, você está sentindo duas vezes. É como se você estivesse tendo mais referências. É como se você estivesse escrevendo com um lápis bem forte. Entendido isso, cara, tem algumas dicas que eu não passo aqui no YouTube, eu só passo no grupo VIP, que está na descrição aqui do vídeo. E eu vou ver se eu lembro também de deixar fixado aí no primeiro comentário. Quando você tem essa parte mecânica aqui do piano e você começa a entender os relevos, e que é importante você entender os relevos que tem no piano, né, que são as notas sustenidas e tal, você também transpõe para as notas sustenidas e você começa a entender que a pentatônica ela vai girar em torno de um centro tonal. O que seria o centro tonal? É justamente isso. Eu estou tocando em Dó sustenido menor, por exemplo. Então a pentatônica, que inclusive eu não fiz dos sustenidos, vou fazer agora. Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor. Nos sustenidos tem a questão do dedilhado, que vai sempre variar um pouco, tá? Geralmente eu tendo a iniciar com o dedo 2 em algumas tonalidades, também com o dedo 1 em outras tonalidades, ok? Acho que é na tonalidade de Ré sustenido menor e de Lá sustenido menor, eu inicio com o dedo 1, que é o polegar. Bom, entendido isso, você vai pensar nesses desenhos que é formado pelo acorde, sim. Só que você entende que esse desenho ele tem um centro tonal, que no caso é a fundamental do acorde de cada tonalidade. Estou em Dó sustenido menor, então a fundamental é aqui o Dó sustenido. Então a escala que eu vou pensar é de Dó sustenido menor. Entendido isso? E quando você começa a dominar isso, isso também começa a ficar um tanto repetitivo. Tá? É como se você fosse subindo degraus, né? Tu tá aprendendo ali a tabuada, aprendeu a soma, né? Então já fica meio chato a soma, aí tu vai para subtração, aí já começa uma outra dificuldade. Depois que aprendeu, vai para multiplicação. É mais ou menos isso. Quando você entende que a pentatônica tem um centro tonal, eu posso manter o acorde, só que pensar em outras pentatônicas para esse mesmo acorde. Por exemplo, aqui em Mi menor, eu posso fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3 e... Mas posso fazer também começando de Si e pensar na pentatônica. Não é só mudar o início da escala, né, de onde começa. É pensar uma pentatônica em outra tonalidade. Si menor em cima de Mi menor, ok? As notas da pentatônica de Si menor também estão em Mi menor, por isso que dá certo. Ó.
vai brincando também, criando essas pequenas frases que é muito importante para você. Agora você começa a ficar fluente, e quando você fica fluente, você tende a criar, né? E é importante que você comece realmente a criar. E criar é brincar, ok? Eu acho que às vezes a gente trava porque a gente acaba pensando muito em termos técnicos demais, sabe? Sendo que você não precisa pensar tão tecnicamente assim. Você não precisa pensar tão específico, né? Você pode começar só a brincar, pegar a escala e ficar só. É aqui onde a liberdade começa, na brincadeira. Se você não brinca com as escalas que você aprende, de tocar uma escala propositalmente errada, ó, Fá menor em Mi menor. Depois vai para Mi menor. Isso também faz parte do teu aprendizado, né? Tem um livro muito massa que eu acho que eu li há uns 3 anos, mais ou menos, quando eu estava no mestrado, que se chama A Música Errante, que é excepcional e trata justamente sobre a improvisação. E que a gente realmente aprende errando, né? O erro ele faz parte da caminhada do músico e é muito importante você saber aprender com o erro. Bom, se você está gostando do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e curte aqui, porque isso faz total diferença para mim, total diferença para a gente que está montando uma comunidade realmente que quer estudar piano e teclado. E claro, se você é pianista, se você é tecladista, você tem uma missão: foco nas teclas.